Então e deixa a criança com camisa desde que não tenha botão, pregadeira com os outros, fechando não pode misturar a regra da competição com os detalhes do jogo. Agora na competição daí não. Padrão, Por exemplo, menino sem camisa, na Tadurama, na competição pegando a perna, não pode. Mas no dojo pode fazer, faz parte da técnica do dojo. Por que não? Quando eu estou em Gari, não pode pegar ele, tá? Vai dentro do dojo, por que não aplicar as técnicas que está dentro do judô, dentro do dojo, a título de aprendizado? Tá tudo bem? Tá? Então assim, ó, é botar cada um na sua casinha. Né? Okay. Geralmente os meninos eles gostam de estar com a camiseta. Os meninos, né? Eu, como professor, eu não dou aula sem camiseta. Eu estou ensinando alguma coisa com uma criança, com meninas de 5 a 14, 15 anos. Então, uso sempre a camiseta por baixo. Agora, para a luta, aí eu tiro, e competições, aí os meninos vão ser. Tem alguns detalhes particulares. Por exemplo, eu tenho um aluno que fez uma cirurgia cardíaca, ele tem uma cicatriz daqui e aqui, ó. Ele usa a camiseta também para esconder. Vou falar para ele, não. sim. Então, tem algumas coisas bem pontuais mesmo. Tá? Então, aí, a palestra do Sensei Dimas, o fato de tu conhecer cada um, a sua particularidade, e poder agir depois disso. Isso é importante. Inclusive, eu já vi casos de professores de particularidades tá dando aula sem a camiseta em cima de meninas, que a mãe vê aquilo e reclamar. Porque eu estava com o peito exposto em cima da própria filha. Né? Ok, obrigado. Trouxe para vocês aqui os fundamentos do judô. Tá? Esses fundamentos aqui eles são muito importantes, tanto para o aluno iniciante quanto para o aluno mais graduado. Tá? Então, rever isso aqui e tentar lapidá-lo sempre na hora do treinamento, ela é fundamental. Muitas vezes o progresso de uma técnica do judoca, ele vai aumentando, progredindo. Chega uma hora que ele não consegue passar daquele nível ali, ele atinge um platô. Tá? Às vezes ele não consegue passar justamente por uma falha em algum desses fundamentos. Tá uma falha ali, então ele não consegue ir para frente porque há um problema ali que deve ser descoberto e deve ser lapidado, treinado, esclarecido. Tá? E o primeiro fundamento que eu trago aqui é o Shizei. O Shizei é a postura do judô. Eu diria que esse fundamento aqui é o principal fundamento do judô e de qualquer outra arte marcial. O Shizei, a postura. Tá? Então a postura é importantíssima. Né? Por exemplo, um iniciante com medo da queda, tá? E com medo do erro, ele tende a fazer isso aqui. Ó, né? Ele inclina o tronco para frente e o braço esticado. Né? E o Shizei é de preservar o centro de equilíbrio. E aonde está esse centro de equilíbrio no judô? Está nessa região aqui, ó, chamado Hara. Tá? Então imagine vocês uma linha passando por mim indo até o chão. Né? Toda vez que eu inclino meu tronco para frente, ou apenas jogo a cabeça, tá? Eu estou saindo dessa linha e eu estou me colocando em desequilíbrio. Uma posição assim, ó, às vezes perna esticada, né? Bem dobrada, né? Tronco para frente. O judoca vai estar vulnerável em diversas técnicas, Shōnage, Seiyotoshi, e inúmeras outras, tá? Então, a ideia é tu manter o centro de equilíbrio, tá dentro dessa linha aqui, ó, cabeça, tronco, dentro dessa linha. Mas não é só a postura do tronco, é a posição da perna também, tá? Então, tu não vai lutar assim, né? Se tu lutar assim, tu cai, cara. O cara que aplica bem seu ele vai fazer um movimento, dá uma chacoalhadinha, entrar lá embaixo, vai jogar longe. Tá? Tu não luta assim. Tu luta tendo uma distribuição das pernas, né, certa. Então a perna da frente na luta, uma pegada direita, ela vai 60%, mais ou menos, né, um pouco mais aí, 60% e a perna de trás 40%. Para que isso aí, né? Essa posição? É para tu ter uma atração. Na hora que ele te puxar, tá, tu tem uma atração. Quer ver o Ricardo? Né? Fica nessa posição assim. Aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, e puxar ele, vai cair. Agora, se ele tiver numa posição bem distribuída, tronco reto, e eu puxar aqui, ó, ele não vem. Né? Tem uma atração boa na perna direita e a perna de trás, ela trabalha como uma mola
propulsora, quer dizer, ela vai dar um arranque. Mas se tu tá numa posição assim, ó, tu tem como dar um arranque numa técnica, tá? Então, essa perna de trás, ela trabalha aqui, dando essa propulsão aqui. E a da frente, ela vai conter. Então, essa movimentação, com a perna da frente, o tronco reto, a postura correta, mais peso nessa perna, menos peso, o tronco reto, e a postura certa ali, mantendo o centro de gravidade, vai dar todo o diferencial na luta. Então, manter essa postura é fundamental. E outra coisa, na postura aqui, ó, a largura dos pés aqui, ó, sempre na largura do ombro. Aqui, na largura do ombro. Assim também está errado. Assim também está numa posição desequilibrada. Então, vocês notem que o Shisei, a postura, é o pilar de sustentação do judoca. Tá? É na postura certa que o cara vai ter a base ali, ó, para defender, para dar um ataque mais rápido, para dar uma saída mais rápida, uma finta mais rápida. Então, com a postura certa, ele fica mais técnico. E a gente bloqueia aquele judô força, né? Aquele judô força, e encaixa aí um judô mais técnico, né? Do princípio do Ju, do suavidade. Então, o Shisei, importantíssimo. O que a gente tem que fazer? É tentar se autopoliciar a cada treino, tá? Porque isso aqui é treinamento, tá? Embora aqui seja mais uma aula teórica, mas eu tenho que levar isso aqui e treinar toda minha aula no dojo, eu tenho que tentar lapidar isso aí, treinar. E a função do sensei é corrigir o aluno. Toda a aula, ó, olha a postura, levanta a cabeça, tronco reto, vê isso, vê aquilo, olha a postura que eu pego. Toda a aula, né, tem que estar falando para o aluno, insistindo, para que ele possa entender de verdade. Dizer. E outro fundamento, que também igualmente importante, eu vou passar por todos e depois vou fazer uma prática. É o Mikata. O Mikata é a pegada. Né? Então, a pegada é fundamental, se desenvolver uma boa pegada. Tá? Então, Ricardo, então, nós temos uma pegada da lapela, o Tsubite, chama, pegada da lapela, e nós temos uma pegada da manga, o Ite, esses dois aqui, tá? Então, os dois têm, tanto a da gola e a da manga, tem um trabalho assim, conjunto, mas um pouco diferenciado. A da lapela, aqui, ó, ela vai dar sempre a condução, tá? Se eu quero jogar o cara para trás, eu vou para trás, tá? Se eu quero jogar para frente, eu vou para frente. Se eu quero para o lado, eu vou para o lado. Se eu quero na diagonal pontilhada, é para cá, tá? Então, a pegada da lapela, ela dá a direção. Ela dá a direção. Então, uma função da pegada seria justamente essa, dar a direção da técnica. Se tu vai entrar o Sotogari, tu vai para cá. A direção é para lá, na diagonal. Tu vai atacar um soco, a direção é para cá. É para cá. Tá? Então ela dá a direção. É uma função da pegada. A outra função é um canal de comunicação. Tá? Eu estou segurando ele, então eu vou ter um canal de comunicação. No momento que eu faço a pegada e encosto nele aqui, ó, a mensagem do corpo dele vai passar para mim. Tá? Tem esse canal de comunicação. Quando você vai fazer uma entrada, uma técnica, o cara vai contrair o ombro. Ele vai contrair o ombro. Eu vou sentir aqui. Eu vou sentir essa contração. E antes dele entrar, eu já estou sentindo que ele quer fazer alguma coisa. Não é? Agora, para eu ter esse canal de comunicação aqui também, junto com a condução, eu tenho que treinar da seguinte forma, eu tenho que prestar da seguinte forma. Como que eu vou segurar no kimono? Tá? Então, eu nunca seguro assim, ó, contraindo todos os dedos, tá? Porque daí eu perco esse canal de comunicação. Segurar assim, ó, tá? Eu transformo o meu braço num bloco rígido, onde eu não tenho mensagem. Eu não vou ter a mensagem, tá? Então eu vou segurar sempre com esses 3 dedos aqui, ó, esses 3 dedos aqui e esses 2 dedos de forma relaxada. Tá? Ele não vai se contrair, ele vai ficar aqui, ó.
os 3 dedos aqui e aqui. Então eu vou segurar assim, ó. Ele vem aqui, ó. Eu estou trabalhando com esses 3 dedos, mas esse dedo, ele não pode estar assim, ó. E daí você vai tomar um braço num bloco rígido e a mensagem não vai acontecer, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Ó, eu vou segurar assim, ó. Tá? Eu estou fazendo força aqui, né? E deixando esse dedo aqui mais relaxado. Isso aqui, pessoal, é treinamento, tá? Eu vou fazer treinamento, treinar várias e várias vezes nessa pegada aqui, ó, até se tornar automático. Esse é um detalhe importante também na pegada, tá? Outro detalhe interessante também, tá? Tem muitas coisas aqui, estou fazendo mais um apanhado aqui, algumas coisas eu vou, talvez, alguns detalhes eu posso até passar. Mas é a pegada espelhada, ele chama, Miguel. Eu vou segurar de direita. E ele de direita também. Eu estou trabalhando de forma espelhada, tá vendo? Ó, igual. Né? Aqui, tá? E se eu trocar, estou aqui. É a pegada simétrica, que chama. Espelhada, tá? Então, nessa posição aqui, ó, eu vou tentar ganhar o quê? Eu vou tentar ganhar primeiro o braço, né? Ele vai vir trabalhar comigo, ó. Eu vou tentar ganhar primeiro o braço. Para depois pegar a lapela. Tá? Então eu estou aqui, ó. Então, se ele tentar aqui, ó, né? Aí aqui é uma outra coisa, tá? Aqui é a pegada assimétrica. Na pegada assimétrica, eu vou tentar ganhar a primeira agora. Tá? Porque, ó, tá vendo aqui, ó? É uma... Tá? Eu estou de esquerda e ele está de direita. Nesse caso aqui, primeiro agora. Por que eu não posso ir primeiro lá no braço? No caso da pegada assimétrica, já me adiantei um pouco. Porque eu posso levar, ó, eu vou levar o braço lá longe, ó. Aqui ele pode fazer uma pegada, ó, e me desequilibrar, tá? É detalhes pequenos assim, ó, é que faz com que eu perca o equilíbrio e o oponente me ouro. Então vamos lá, assimétrica. Tá vendo aqui, ó? Espelhado. Nessa posição aqui, ó, eu não vou tentar agora, tá? Tá mais longe. Tá mais longe. Só em alguns casos, tá? Tem algumas exceções aí, na movimentação e tal, que eu ganho lá. Mas em regra geral, aqui, ó. Aqui. Tá mais perto aqui. Então eu vou trabalhar com ele. Quando ele tentar segurar aqui, ó, né, eu trabalho primeiro essa aqui, para depois ganhar essa aqui. Tá vendo? Nós vamos fazer uma ligeira prática. Isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele está de direita e eu de direita. Então, eu vou tentar pegar o braço dele, tá? E aqui começa, ele começa a trabalhar. Ó, peguei primeiro aqui, tá? Essa pegada aqui, ó, a gente vai ver no Kuzushi, né? Ela vai funcionar muito no desequilíbrio, tá? Então, se eu pegar primeiro essa aqui e ele ganhar a pegada aqui, ó, ele vai estar com vantagem, tá? Pegada espelhada. Primeiro, a manga. Depois, agora. Tá? Pegada, ó, já não é mais espelhada. Ele está segurando, ele está na posição de direita e eu estou na posição de esquerda. Tá? Aqui já é diferente, tá? Aqui, primeiro a gola, depois a manga, né? Primeiro eu vou ganhar a gola, né? Aí ele vai tentar pegar aqui, segura a manga. Tá? Esse é um trabalho geral, é um trabalho básico da pegada, tá? E não ao contrário, porque você pode se colocar numa posição vulnerável e aí complica, né? Se ele ganha, se ele tem uma vantagem na pegada, o que acontece? Uma vantagem na pegada é 80% ali da luta ganha. Tá? Se ele consegue pegar do jeito do jogo dele, o que acontece? Né? A vantagem é muito grande.
né? Então, nós vamos fazer assim, ó, vamos fazer uma prática para não ficar só na conversa, né? A gente vai ficar assim, ó, um de frente do outro, depois eu volto um pouco mais para falar sobre comunicação. Aí ele vai tentar segurar, ó. Eu vou segurar na manga e depois na lapela, tá? Aí vai trocar aqui. Aí, ó. Tá de esquerda, eu tô de esquerda. É. Ele vai segurar, ó, na manga e depois na lapela, tá? Pegada espelhada, ó. Direita, direita. Primeiro na manga, depois na lapela. Se estiver assim, ó, ele de direita e eu de esquerda, ele de direita e eu de esquerda, primeiro na gola e depois na manga. Entenderam? Vamos fazer tudo daí, vamos brincar um pouco disso aí. Vamos lá, pode começar. Faz a dupla, cumprimenta e eu. Pode começar assim, uns 5 minutinhos, ó. Espelhada é aqui. Vai pegar isso. Vai pegar. Não esquece da abertura aqui, tá? Fecha a abertura. Tá bom. Peguei. Eu vou aqui, ó. O que eu faço agora? Eu vou botar com ela na frente agora, ó. Vamos fazer o básico, Céu. Então, esse é tudo treinamento, tá? É tudo treinado, toda aula, treinar, prestar atenção e tal. Primeiro o básico, para depois fazer algo mais criativo, tá? Aí tu vê lá no campeonato, o cara fazendo uma pegada muito louca, né? Aí começa de uma forma, termina de outra, mas são atletas de altíssimo nível, tá? Que já passaram por isso aqui que a gente está fazendo, e já estão lá no outro horizonte, tá? Então, a gente não pode, por exemplo, esse que é o problema de ver muito vídeo pela internet, tá? E a gente acaba achando que uma coisa que não é básico, sendo básico, e aí vai tentar replicar e não conseguir. Calma. Pessoal, eu só queria falar para vocês não encostar na parede, tá mole, tá? Se encostar a parede vai cair, então tá um pouco mais. Pode ligar, tá? Então, é muito importante a gente saber bem o básico para fluir depois legal na terra. Outro detalhe na pegada, para não ficar muito, esse aqui é extenso, tá? Para dar uma aula grande só sobre isso aqui. Ele não vai ficar muito tempo nisso aqui não, porque a gente tem tempo. Então,
Os alunos fiéis. Ó, a parte do punho, tá? Do punho, também é muito importante isso aqui. Não só vai trabalhar os dedos, mas vamos trabalhar a rotação do punho também. Trabalha, vou dar um exemplo para vocês. Tá? O senhor Inagueiro, tá? O senhor Inagueiro, ele vai pegar aqui, ó, tá? Para ter mais mobilidade. Tu não vai segurar o senhor Inagueiro aqui, senão tu vai travar o cotovelo, tá? E a pegada para te mata, pega dois, já são outra técnica. Mas tu vai pegar o senhor Inagueiro, tá? O subteiro, ó. Então tu vai pegar aqui e vai torcer o punho para cá, ó. Vai torcer ele para cá, ó. Por que tu vai torcer ele para cá na hora da pegada? Para esse cotovelo chegar na direção do braço dele aqui, ó. Então ele vem para cá, ó. O senhor Inagueiro, ele vem aqui, ó. Ele não é aqui, ó, tá? Tu vendo os homens, a entrada, os caras entrando assim, ó. Eu não consigo nem fazer, tá? Assim, ó. Assim, ó, aqui, ó. Cotovelo aí, ó. Além de tu forçar aos poucos o cotovelo e o ombro, tu fica numa posição desequilibrada para trás, cara. Tá, ó. Né? O senhor Inagueiro não é assim, ó, reto, assim, ó. Então, o trabalho da pegada, quando segura aqui, faz isso, automaticamente, o teu cotovelo vem para cá. Vem para cá, tá? Porque a entrada vai segurar o braço é aqui, ó. Não aqui, tá? É aqui, ó. Aqui, agora eu consigo. Ó. Agora dá para poder. Há um estudo no Japão, eu estava vendo esses dias. Ela com velho que foi, viu? Entrada, né? Há um estudo no Japão que diz que essa entrada errada do senhor Inagueiro vai causando microlesão ao longo do tempo. Não é uma lesão aguda, tá? É aquela coisa que lesiona e tu sente na hora, fica inchado. É uma lesão pequenininha. Então, se o cara treina muito assim, ó, ao longo de anos, ele vai treinando assim, ó, o braço rígido aqui, ó, ele vai aos poucos, tá? Lesionando o cotovelo e o ombro, tá? Aí, em determinado momento da vida dele como judoca, está estourado, está ponto, gerou um problema crônico ali, e ele não sabe fazer tudo, mas eu faço tudo certinho, né? Não, tem um detalhe técnico ali, que não foi passado, tá? Então, vocês observem aqui, ó, o punho também trabalha, tá? Aqui, ó, para vocês não esquecerem disso aqui, ó, é como se você for atender uma ligação, telefone, né? Aqui, ó, aqui, então vocês vão entrar, ó, aqui, ó, tá, aqui, ó, tá, aqui, ó, e não aqui. É importante o trabalho de pegada? Não, ele não só é importante na parte técnica, como para se preservar também, com integridade física. É importante isso. Você pode completar, né? Pode. Sim, ó, eu estudei um pouquinho de judô, né, bem pouquinho. Quando você faz pegada com o indicador do polegar, tá, ele causa dor. E você perde a maleabilidade das pernas. Mão, perna. Você perde o movimento da perna que você está falando, então você faz força. Eu fui policial militar, e às vezes eu fazia como teste. Você pega, ou alguém que não foi militar, pega um saquinho de leite daquele antigo e segura assim, ó, e vê quantos metros você vai andar com o saquinho de leite daquele sem trocar de mão, por causa da dor aqui, ó. Isso que ele está falando é o fundamento. É a pegada ser partindo do dedo mindinho, anelar e médio, e os dois descansando. Também fiz Aikido. Concentre a força desses 3 dedos, a pegada fica. Posso fazer com o senhor dedo? Coloque o seu dedo assim. Você não vai quebrar? Não. Baseado no Aikido. Eu estou pegando com força? Mexe o teu braço para qualquer lado. Mexe. Eu perdi a força do teu braço? Perdi a força da pegada? Não. Então o que você vai fazer? Você pega uma criança de nenenzinho, dá o dedinho para essa criança segurar. Você vai ver que ela segura com força.
e você move para todos os lados. É o que ele está fazendo aqui na pegada dos 3 dedos aqui. Então, quando você sente dor, você esquece o nome da parte do corpo. Se você pega com o polegar enfiado no kimono, como tem muito que a gente vê assim, ó, o polegar estarrado no kimono, e o dedo assim, ó, ele vai sentir dor, vai perder a habilidade das pernas. Ele não tem o Shinkai, maneira de jogar. Desculpa, tá? Não. Vou tentar ajudar. Obrigado, vocês. Então, como você falou, a pegada, lembre-se das duas funções, tá? A função de condução vai para lá e a função de sensibilidade, tá? Isso é muito... Agora, outro detalhe importante aqui. Alguém tem uma faixa sobrando aí? Ó, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha o contrassenso, tá? Ó. O cara segurou aqui. Se a pegada ela vai conduzir, se eu vou atacar um Sotogari, ele vem para cá, certo? Essa pegada, ele vem para cá. Porque a direção do Sotogari é para cá, tá? Então eu vou para cá, tá? Então é incorreto, né, vocês fazerem uma pegada para cá e puxar para lá, né? Como é que vocês vão fazer um puzushi, que eu vou chegar ali, assim, tá? Você tem que ter uma direção. Se a direção é para lá, as duas têm que ir junto para cá. Se a direção é para frente, as duas têm que vir para frente, tá? E aí a gente vê o Sotogari sendo feito assim, ó. Assim, ó. Assim e assim, ó. Uma eu estou puxando para cá e a outra eu estou puxando para lá. Aí o cara vai fazendo o Sotogari assim, ó. Parece que tá legal, né? Parece que tá legal. Mas não tá. Aí o cara não consegue derrubar, porque uma ele puxa para cá e a outra puxa para lá. Como é que ele vai ter um puzushi para cá, se ele está puxando para lá também? Então aqui, dá a força aqui. Como se amarrasse aqui, tá? Vou fazer do senhor, faz a pegada. Vou segurar aqui e vou segurar aqui. Tá vendo aqui? Isso é uma forma de treinar. Se eu vou puxar para cá, eu vou puxar para cá, eu não posso ir para lá. Eu tenho que as duas virem para cá. As duas vêm para lá, tá vendo? Ó? Ela tem que vir nesse sentido. E não nesse. Então, é aqui, ó. Ó, para cá, para lá, para cá, tá? Para cá. E não assim. Tá? Porque eu estou fazendo força proposta. E aí eu vou acostumando com ele. Vou treinando errado e vai doando, vai. Chega uma hora que eu fico tão hábil no erro que eu não sei fazer mais certo. Parece que sou. Aí para quebrar aquele hábito ali, tem que fazer toda uma reviravolta para consertar. Tá? E o último detalhe da pegada aqui, tá? É o pessoal que gosta de segurar em cima, tá? Em cima. Primeiro, numa postura correta, tá? Fica difícil dele segurar em cima, ó. Fica difícil, ó. Ele vai tentar segurar aqui, ó. Eu não vou deixar. Fica difícil, tá? Uma postura correta, errada, aí sim, ele tem. Viu? Depois a gente vai fazer mais uma prática rapidinho e vamos passar. Senão fica amanhã todo aqui. Se o cara segura atrás aqui, ó, ele vai segurar aqui, é uma pegada fraca, tá? Porque aqui ele mantém a postura, faz a postura certa. Aí, ele consegue, tá? Então o cara que gosta de segurar atrás, ele vai segurar na linha da coluna. Ou então se segura aqui, ó, no Ultimato, ele vai segurar aqui e usar o ombro. O ombro não, o punho, tá? Para ele sair daqui, ó, tá vendo? Eu estou pressionando a cabeça para frente, tá desequilibrado, a cabeça é pesada para frente, ele está aqui, ó. Para ele sair daqui, ele tem que fazer um jogo de ó, ele vai escorregar para cá,
Ó, ele vai ter que tirar minha pegada dali para voltar à base. Então, o pessoal que gosta de segurar aqui, ó, tem que segurar sempre na linha da coluna, tá? Ou então na lapela aqui, ó, de preferência, para travar o peso do corpo dele, tá? E por último aqui, a gente vai fazer uma prática, tá? Eu faço lá com os meus alunos. Tem mais coisa, tá, pessoal? Mas aí vamos simplificar e vamos passar aqui, senão o tempo vai ficar muito curto e o Ronaldo também quer falar bastante coisa legal com vocês, tá? A nossa prática vai ser assim, vai manter a postura, vai segurar a mão aqui na faixa, segura ela. Segurou? E o meu objetivo aqui é pegar aqui, ó, tá? Só que ele vai manter a postura. Eu vou tentar, vamos lá. Ó, cuidado não bater no outro, ok? Lá. Atrás. E cuidado para não se bater também nunca aqui, ó. Segura aqui. Essa mão anula e ó. Se ele tiver uma pegada errada, não, uma postura errada, aí sim, é fácil. Mas na postura correta, ó, subindo a perna. Olha. Vamos fazer isso aí com uma movimentação leve, tá, pessoal? Tem muita gente. Então, vamos lá. Então, cumprimenta. Um tranca aqui, o outro também. E eu vou tentar ganhar a pegada lá. Pode ser um aqui, ó. Vai, pode começar. É que aproxima. O cara faz. Liberando o primeiro curso no slide. Tá, então eu vou passar aqui mais sobre esses fundamentos aqui. A gente viu o cisei, postura, trabalhando o Kumikata, tá? A parte básica do Kumikata, vocês treinam bastante isso aí, tentam lapidar isso aí, tá? Eu sei que vocês sabem todos esses fundamentos aqui. Se falar, vocês sabem, tá? Mas é importante a gente treinar detalhes, pequenos detalhes, tá? Agora, vamos passar para o Kuzushi. O Kuzushi também é uma peça fundamental, tá? Vocês só vão conseguir derrubar o adversário assim, com a técnica, com um pão legal, porque vocês se equilibraram. Se o cara estiver bem equilibrado, tá? A postura correta, vai ser difícil, né? O que você tem que fazer? Uma movimentação para gerar o Kuzushi, tá? E é importante também lembrar, tá? Que a cabeça, tá? Ela está conectada com a coluna. Então, a cabeça, para onde a cabeça vai ser o desequilíbrio. Se eu empurrar a cabeça para lá, eu estou desequilibrado para lá. Se eu jogar para cá, eu estou desequilibrado para trás. Se eu jogar para cá, para o lado. Né? Então, a cabeça ela é muito pesada, né? Então, a direção da cabeça que vai ditar mais ou menos o equilíbrio. Ah, e no judô nós temos 8 equilíbrios. Pode ser judô? Não, vai no judô nós temos 8 equilíbrios. É como se você estivesse no meio de uma bússola e são as 8 equilíbrios. Para cada direção tem uma técnica específica. Né? Se eu vou, por exemplo, derrubar o cara para trás, eu vou tentar desequilibrar para trás, tentar jogar ele fora daquela linha imaginada. Se é para frente, tá? Se é um sotogari, diagonal, tá? Se é um utigari, é para lá, tá? Então, essas 8 posições é que vão ser as minhas 8 posições para eu poder ter sucesso na técnica, desequilibrar. Tá?
Então aqui, ó, se eu quero, por exemplo, derrubar um Sotogari, né, vocês têm que usar a direção correta, né? E a pegada, muitas vezes, aqui, ó, faz com que ele dobre um pouco a cabeça para cá, tá? Então, a direção da cabeça é que dita mais ou menos o desequilíbrio, tá? Se eu tentar derrubar o cara, tá, numa postura correta, aqui, ó, fica complicado, tá? Complicado. Então, eu tenho que fazer a movimentação, muitas vezes, tá? Para criar o desequilíbrio para poder atacar, tá? Então, o Kuzushi é o ponto, é a chave principal para executar a projeção. Oito equilíbrios é frente, trás, diagonal. São os outros. Vou mostrar aqui. Vamos contar, tá? 1, 2, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? 8. Um para cá, tá na posição. Suenagui, para trás, né? Sotogari, Multigari, né? Para o lado aqui, ó, fazendo a movimentação até um Iriasparai, tá? Na diagonal aqui, ó, Sotogari, Multigari, tá? Para frente lá, ó, Taiotoshi, e assim vai, tá? Essas 8 posições são as 8 posições de desequilíbrio que eu tenho que entender também, tá? E durante o treinamento, o que a gente vai batalhar ali, ou vai tentar para ter um bom Kuzushi, né? O Mikata, se tiver uma pegada correta, tá? Correta ali, ó, segurando de acordo com a técnica que eu quero, isso vai facilitar muito o Kuzushi, tá? Então vocês notam que cada detalhe desse aqui, ó, está interligado, interconectado, tá? Então, para eu conseguir uma pegada correta, eu tenho que ter um Shizei, a minha postura tem que estar certa, para eu conseguir chegar no Kumikata. E para eu conseguir chegar no Kuzushi, esse tem que estar bom, esse tem que estar bom e esse tem que estar bom também, tá? Por que eu disse lá no começo, muitas vezes o cara atinge um platô e não consegue desenvolver. Aí ele treina, mas não vai para frente, né? Porque muitas vezes dá uma falha na postura, que é o principal fundamento. Ou a postura está correta, mas há um trabalho errado no Kumikata, tá? Ou o Kuzushi, aí chega na hora do Kuzushi, ele não consegue fazer, porque ele está olhando apenas do Kuzushi, mas não está olhando lá para trás, tá? O básico. Às vezes o bom funcionamento daqui, a causa às vezes pode estar aqui, ó, ou aqui. Então eles estão interconectados. E é um trabalho constante e com atenção no treino, é que vocês vão aprimorar. Fazer as perguntas internas, né? Por que a minha técnica não está funcionando? Né? Se eu estou com a perna direitinho lá, minha postura, né? Minha pegada não está legal. Tá. O Kuzushi, a direção do braço que eu estou levando, né, no Taiotoshi, para cá, está para baixo, tá? Estou empurrando o cara para baixo, né? Não está legal, tá? Aqui, o cara vai entrar um Sioi, tá? Então o Sioi, o cara vai entrar o Sioi, ele puxa para cima, mas depois ele vem para baixo, porque o trabalho é para cá. Na verdade, o senhor ele vai jogar para cá. Tá? Então, ele puxa para cima, e se ele continuar assim em cima, ó, o cara vai derrubar, tá? Vai desequilibrar. Né? Então, ó, ele puxa para cima, mas quando ele vai cair, ele puxa para baixo novamente. Tá? Puxa para lá, puxa para cima e para baixo. Então, um erro, um detalhe aqui no Kuzushi, compromete a técnica, né? Aí o cara vai puxar e mantém assim, tá? E aí ele falha e não sabe o que está fazendo. É um detalhe pequeno. A
mesma coisa daquela lá, né? O cara vai fazer um sotogari, faz o sotogari, faz isso. Aí não consegue, por quê? Tá? Porque a pegada está errada, né? O kuzushi é para baixo, na diagonal. Então, aquele princípio de distância aqui, ó, junto, né? Junto. E é isso que tem que ser observado, treinado, lapidado. E a dica que eu dou, que eu falo com meus alunos, é começar uma técnica, um fundamento, e treinar aquele fundamento. Depois passa para outro, pega 3 fundamentos, lapida bem, dá um para outro. O problema é que esse mundo ocidental, ele quer tudo muito rápido. É diferente do ocidental. Tu pega uma técnica e trabalha ali, uma técnica às vezes demora 1 ano, 2 anos para tu chegar lá. Tá? É demorado, tá? Para depois tu entender ali o fundamento e fazer uma sequência regular e fazer outra coisa. Só que o cara está chegando e ele quer pegar 3, 4, 5 técnicas, não vai pegar. Tá? E vai embolar tudo para ficar mais ou menos em tudo e vai crescer assim, né? Então o segredo aqui, ó, é entender o trabalho de XA, fazer um trabalho de kata primeiro básico ali, uma pegada legal, desenvolver bem aquilo, passar para outros detalhes e depois começar a observar o kuzushi, começar a fazer perguntas. Será que o meu kuzushi não está dando certo? Porque eu tenho um erro aqui. Né? Aonde está esse erro? Né? E é onde entra o trabalho magnífico do sensei, né? Ele vai olhar e vai falar, pô, tá aí, ó, vamos ver aí, entra aí. Ah, mas isso aqui está assim, assim. E aí nós vamos consertando isso aí. Tá? E o outro é essa movimentação, sabate. Aí eu vou mostrar para vocês um treinamento com a fita crepe, tá? Que é o giro do corpo para a entrada. Vamos ver se eu consigo. Tem fita suficiente. Vocês vão fazer um quadrado, tá? Assim, com a fita aqui no meio, tá? E aqui vocês vão trabalhar a movimentação do corpo, tá? Essa movimentação aqui, ó, ela tem que estar com a perna assim, vai girar, né? Vai girar aqui, certo? Então esse giro, ele nunca é com a perna esticada, ele nunca é assim. Comum do aluno iniciante, ele trabalha assim, ó, eu vou deixar a perna flexionada, ele vai funcionar que nem uma mola, né? Um amortecedor. E aí eu posso trabalhar nesse quadrado aqui, ó, de várias formas. Posso trabalhar assim, posso trabalhar assim, tá? Posso trabalhar para cá, tá? Posso trabalhar para cá, posso trabalhar aqui, ó. E aí eu vou fazendo o giro da movimentação do giro do corpo. Tá? E aí eu posso treinar, né? Ó, 1, 2. Esse treinamento básico aqui, ó, de giro, também é muito importante. Tá? Aqui você vai treinar. Faz sabate para o centro. Faz sabate. Para é corpo, sabate é giro. Tá? Faz sabate. E o Shintai? O Shintai também é muito importante, que é a movimentação. Tá? Como é que vocês vão se movimentar? Ó? Perna na largura do ombro, vamos movimentar sempre arrastando os pés. Quando é que eu ando? Vocês andam? Anda, tá? Mas anda até segurar o kimono. Então vocês podem andar, fazer qualquer outro tipo, ó. E movimentação, tá? Aqui, andar, aqui. Mas quando vocês grudam o kimono, é pé fixado no chão, e aí vai ser o tsukiyashi. Tá? Vão lá, pra cá. Vocês não vão fazer uma movimentação assim, né? Assim gara, né? Ou pulando, tá? Ou com a perna junta, tá? Isso aqui é tranquilo para derrubar. Então a movimentação é sempre ali, ó. Tsukiyashi arrastando. E o detalhe está aqui, ó. Daí o cara fala assim, mas eu não faço assim, mas às vezes vocês estão fazendo de forma inconsciente, tá? Entra outra vez a ajuda do eu tenho um aluno que eu precisei filmar ele
e mostrar para ele os erros. Ele estava gritando, ó, ele arregaçava as pernas assim, né, e fazia umas coisas. E aí, depois ele entendeu, tá? Então, isso é importante. Na movimentação, vocês não vão olhar para os pés, tá? Vocês não vão fazer assim, ó. Esse olhar para os pés vai fazer com que o teu tronco, a tua cabeça, fique inclinada para lá. Eu já me coloco numa posição de desequilíbrio. Aqui. Então, olhar no judô é na linha do queixo aqui. Olhar aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar assim. Costuma fazer assim, ó, olhar para cá, não olhar para baixo. Tu não vai olhar. Tu não vai olhar para o pé dele para ver como é que está para eu fazer. Tá? Você tem que saber trabalhar de uma forma. Tá? Quando eu olhar, ele é direcionado para essa região e nunca baixa a cabeça. Vai comprometer muito o centro de equilíbrio. Eu falei, X-Zen, que é para passar de novo. Vocês estão vendo que sempre eu volto a essa postura aqui, ó. Eu volto e meia, falo alguma coisa, volto no X-Zen. Volto e meia, volto alguma coisa, volto no X-Zen. Tá? Postura que é fundamental para o sucesso da técnica. Então, movimentação, nunca pulando, nunca junta, tá? Nunca cruzando, só vai andar até tu pegar grudou no kimono, pé no chão e começa o tsukiyashi, um trabalho que vai até aqui. E aí você pode treinar sombra, né? Tendão doente, ó. Chega na academia mais cedo e começa a treinar, sozinho mesmo. Postura, aqui, para lá. Para lá, para cá, para cá, postura aqui, para lá, troca para cá, tronco reto, movimentação e. Na hora que chegou cedo, faz isso. Pergunta para o sensei, não, eu posso fazer um chintaizinho aqui? Se vê que pode começar a treinar. Faz isso, tá? 1, 2, 3, 100, 400 vezes no máximo, tá? E lembre-se de uma coisa, tá? Nunca se consegue pegar de forma rápida, tá? É um processo lento. É igual aprender uma língua, né? Vai aprender um inglês, um japonês, ou aprender uma hora. É um processo lento, né? A fruição, ela vem com o tempo. Por isso, eu tinha até um outro banner para fazer, eu esqueci. Por isso, que essa parte aí da memorização, ela é demorada, bastante demorada. É aquilo que o japonês fala shuhari. Eu tinha um banho desse que está lá no dojo. O shuhari, o shu é quando, aí o shuhari está assim, ó, um ovo, um pássaro dentro, tá? Esse é o shu. Aí o ovo está aqui, o pássaro conseguiu quebrar a casca, tacar a cabeça para fora. E o outro aqui, o pássaro quebrou toda a casca e saiu voando. Tá? É o shuhari, só para você entender. As artes marciais, elas valorizam muito esse fundamento. O shu é quando o cara está preso dentro daquele ovo ali. Tá? Ele depende única e exclusivamente do sensei para dar as dicas. Então ele não consegue sair daquela casca. Ele não consegue quebrar. O uri, o ha, é quando ele consegue quebrar, ele já atingiu um grau de autonomia. Tá? De tanto ele treinar e vir treinando, ele consegue fazer alguma coisa por si próprio, ali, tá? Com a ajuda ainda do sensei. E o uri é o grau de mestre, que já demora 60 anos de treino. É a vida toda, às vezes o cara não consegue chegar aqui. Né? Não são todos que chegam aqui. É quando ele está uma liberdade tão grande nas técnicas, ele já absorveu tão grande que ele já anda por si próprio, ele voa. Tá? Então, cada etapa aqui, ó, ela tem um grau de dificuldade. E a maioria dos alunos, eles saem da luta aqui, ó, no chuva. Eles não conseguem quebrar casca. Sabe? Porque acham muito monótono, porque tem que treinar muito, tem que fazer muitas coisas. Salvo na didática para criança, não, aí outra história. Eu estou falando nós aqui, tá? A maioria não consegue sair daqui, ó, quebrar essa casca, desiste aqui, ó, nessa fase, tá?
Isso que eu quero dizer, tá, é que demora, leva tempo, tá? Leva tempo, paciência. E uma frase oriental diz que as coisas bonitas, elas são realmente muito difíceis. Assim, tudo que é assim, ó, que tem um brilho, que é importante, assim, elas são demoradas, cara. O caminho errado é mais fácil, é mais tranquilo, mas as coisas valiosas, bonitas, são mais demoradas. Vai trabalhar. Aí nós juntar. Então, o MAI. MA é espaço, A é a união. MA é o espaço. Tá? Eu estou dentro do horário aí. 7 para 11. Tá, até umas 11h10 eu tenho. Tá, aí o MAI é o espaço. Qual é o espaço? Cada técnica tem seu espaço, né? MAI é o espaço, A é a união. Então, os dois são muito importantes. O espaço não é uma coisa vazia, é uma coisa importante, né? Para você, para você entrar no SIOI, você tem que ter um espaço. Ó. Então, para vocês entrar no SIOI, vocês não vão entrar aqui. Consegue entrar aqui? Não dá, cara. Não tem espaço. Não tem mar. Tem que avançar. A distância boa, o SIOI está aqui. Tá? Se tiver aqui do lado, não tem espaço. Tá? Vai entrar um fotográfico. Tá? Assim. Tá? Assim. Assim não está o fotográfico, ó. Ele já parte daqui, ó. Ele nem parte daqui, ó. Tem cara que aplica fotográfico saindo daqui, ó. É um espaço grande. E eu já me coloco em posição de equilíbrio. Ó. Ele não sai daqui, porque tem outro espaço. Ele sai daqui, tá? Ele vai sair daqui, ó. O espaço é esse aqui, ó. Aqui, ó. Vou entrar fotográfico aqui. Aqui. Aqui, porque o espaço está para cá. Para cá. Aqui já está distante. E muito menos assim. Tá. Esse espaço, tá, mais curto e mais longo, ela é fundamental, mano. Aí o cara não consegue aplicar porque faltou o espaço correto. Aí o cara quer aplicar lá de longe. Aí ele vai aplicar lá de longe com muita força, né? E o cara vai dar um contragolpe para ganhar a luta e deu. Ah, não fica do lado. Faltou o espaço correto. Calma. E o AI é a união, que é a união do quê? De tudo isso aqui, tá? Vocês vão unir a postura, o kata, vocês vão trabalhar o kuzushi, tá? Isso aqui, tudo isso aqui em função da técnica. Vocês vão trabalhar a energia interior, que eu vou falar um pouco também sobre o que é o AI, a união de tudo aquilo importante que está dentro de mim, ou na minha mente, ou a parte energética, para aquilo ali. Unir a Shizei, o Kata, o Kuzushi, né? E tudo isso aí. Mas, espaço, ai é união. Qual é o espaço correto para tu entrar na técnica? Será que eu não estou pegando a técnica porque faltou um espaço correto? Será? É a pergunta que tem que fazer. E aí, diante disso, eu vou buscar o conserto, vou buscar ajeitar isso aí. Tá? Então, só para eu finalizar aqui, tá? E passar para a parte do que, vocês notam que estão interligados. Uma coisa conecta com a outra, tá? E uma coisa precisa da outra, tá? Para eu chegar aqui, ou aqui, ou aqui, eu preciso de uma postura correta, tá? Para eu chegar aqui, eu preciso que todos os elementos aqui estejam em equilíbrio, funcionando corretamente. Tá? Então, há uma interdependência. Tá? Um se conecta com o outro nessa função aí. E o principal de todos os fundamentos está aqui, ó, o XE. Se a tua postura estiver errada, tu desmonta tudo. O XE é o pilar de sustentação para tudo isso. Então, essa é a parte dos fundamentos, tá? E assim, ó, vocês treinem, tá? Treinem assim, detalhe, outro.
Tem muita informação? Às vezes tem, cara, mas o que vocês pegaram, treinem, tá? Não precisa pegar 1000 coisas, não. O que você, pô, aquilo ali é legal, pô, aquilo ali faltou para mim. Treina aquilo ali. Depois vai atingindo outros degraus, tá? Então, esse é sobre os fundamentos, né? E uma parte que foi dita para mim também, e aí eu vou ser um pouco mais breve também, porque eu tenho do lado ali, o Ronaldo está lá, com paciência, ele começa a caminhar assim, e é sobre o que tá? E o que, tá? Aqui é importante dizer que o que é energia, tá? Essa energia, ela está em estudo, ela está em tudo, não consegue. Aí ele vai falar sobre o que há no final. No final. Eu vou dar uma pincelada. Tá? Não. Tá? Então, é isso aí. Obrigado. Bom, pessoal, eu não vou me alongar muito, porque o meu curso vai ser praticamente teórico, né? Fazer alguma coisinha prática só, senão o João vai começar a chorar. O João vai levar no medicamento. Falando no João, nós temos 3 profissões de uma pessoa só: delegado, advogado e veterinário. Bom, pessoal, eu sou o professor Ronaldo Teixeira. Eu acho que a maioria daqui... Quem foi meu aluno aqui? Levanta o braço. Sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Desenvolvimento da Criança, Psicomotricidade e Treinamento Esportivo. Por que eu fiz pós-graduação em Desenvolvimento da Criança? Eu trabalhava muito com crianças e eu via muito erro pelos professores da universidade. Porque muita gente pensa que pegar uma faixa preta já está apto a dar aula. Pegou uma faixa preta, mas não está apto a dar aula. Ele é um atleta, ele conhece a competição, mas ele não conhece o lado emocional da criança, ele não conhece o condicionamento físico da criança.